Oi meninos e meninas, vamos fazer uma pantalona hoje bem facinho, sem modelagem, tá? E a gente vai fazer ela pra virar conjunto com a blusa que a gente já fez aqui no canal. Eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo se você não viu. A blusa e a pantalona formam um conjunto monocromático que com certeza ainda está muito em alta agora no verão. Então pode fazer, que além de ser muito bonito, é bem confortável. E bem prático de cortar e costurar também. Eu fiz tudo muito facinho para que vocês possam fazer comigo. E se gostou, deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho. Então vamos lá? Cortar e costurar comigo. Para cortar aqui, você já dobra o tecido, deixa bem esticadinho. Você pega aí uma calça, se você tiver, ou uma bermuda. No caso aqui eu vou pegar uma bermuda. Essa bermuda aqui está com a cintura alta, que é o que eu preciso. E para você colocar aqui, primeiro a gente vai colocar as duas pences que eu preciso. Então eu venho aqui e já vou fazer a minha pence. Aqui, deixa eu ver, a profundidade aqui está com 6 e a outra também com 6, tá? É o tanto que eu coloquei aqui para dentro. Agora eu vou posicionar o short aqui onde eu vou cortar. E onde eu vou cortar é aqui bem no comecinho do zíper, porque o restante é cós anatômico, então eu vou fazer sem zíper e com botão. Então é aqui que eu tenho que dobrar, sabe? No final aqui do zíper. Então você vem aqui, coloca aqui, dobra, porque isso aqui tudo vai ser o cós anatômico. Deixa eu ver aqui onde está o zíper. Aqui eu deixo um de margem de costura, então eu vou posicionar aqui mais para cima. Aqui eu vou desenhar o meu gancho com a margem de costura. Afastar um pouco mais para cá para ter aqui margem de costura para a entreperna. E aqui é quadril, eu vou descer retão mesmo, não precisa fechar, porque eu quero, é uma pantalona, então tem que ficar aberta. Agora aqui na entreperna, eu venho aqui do ponto, posso fazer todo ele igual tá aqui, ou deixar um pouco mais, entrar um pouquinho mais. Eu vou entrar um pouquinho mais aqui. E aí, gente, o comprimento é aquilo que você tem aí. Tira aí o comprimento que você usa. E o que vai ser aqui é uns 4 dedos mais curto, porque o que vai ficar mais comprido é o preto, tá? Aqui eu marco onde tá o tamanho igual tá aqui. E aí você corta com um de margem de costura. Aqui você acerta, veja que fica um pouquinho curvado por causa da pence, deixa curvado, tá? E aqui você abre.
Agora o que você vai fazer? Pegar o preto e cortar também no tecido dobrado igual a este, tá? Você pode retirar aqui. Lembra, depois você põe novamente. Vai em cima do tecido preto e corta igualzinho está aqui. Apenas uns 4 dedos a mais, porque o preto é mais comprido, ok? Dobra o tecido para cortar o cos ou a pala, né? Já que ele é bem largo, tá mais para uma pala. Lembrando, dobre o suficiente. Você não pode vir aqui e colocar os 18, dobrar aqui os 18, porque na hora de fazer a curvinha vai ficar faltando tecido bem aqui. Então, dobre uns 8 centímetros a mais. Dobrou? Você vai pegar o seu short ou sua calça, você pega, se você tiver um com cós anatômico, vai ser bem melhor. O meu é cós reto, e eu vou ensinar você a cortar com cós reto. Mas se você tiver um cós igual esta saia aqui, ó, que é um cós anatômico, olha que interessante. Tá vendo? Ela já é curvadinha, ela pega bem na barriga, bem nas laterais e fica bem encaixadinha. É essa aqui, que é larga e é curvadinha assim. Essa calça minha não tem esse cós, se você tem vai ser mais fácil ainda de cortar. Cós reto, como faz? Pega aqui no botão, meio costa e segura e ajeita aqui. Vamos colocar aqui em cima do tecido. Pronto. Coloco aqui bem no meio. Consertar aqui. Então, aqui no meio está ajeitado, o que eu vou fazer é puxar aqui e empurrar exatamente assim para cima. E aqui no meio costa também eu empurro para cima. Porque se você tem um cós reto e vai cortar assim, ó, reto, vou colocar reto e corta reto, não vai dar certo, vai acabar tendo que fazer pence na parte costa. E pence na parte costa não é o ideal porque eu estou fazendo uma pala sem pence. É um cós largo. Então, eu seguro aqui no meio, faço essa curva subindo aqui, empurro, até que fique canoa aqui, ok? Empurro mais. E aí, eu já vou saber que está na posição correta, conserto o tecido aqui, ó, já deixo o tecido retinho aqui. Pronto. Aí agora você faz o seu desenho aqui na parte de cima. Com um de mais costura, tá bom? Aqui. Aqui eu vou deixar uns 2 a mais de margem para fazer ajuste depois. Veja que segue, a linha segue assim, inclinada. Muito bem. Aqui deixa 5 a mais. Por que 5 a mais? Porque aqui na frente vai botão, lembra? Nunca reto, sempre um pouco inclinado. Por quê? Eu vou segurar aqui para que vocês notem. O gancho, ele não é inclinado, eu vou puxar aqui. Olha como ele faz essa curva aqui, ó, tá vendo? Por isso que ele vem mais para cá e não é reto. E o mesmo assim na parte da frente, ele é um pouquinho afastado, ele não é totalmente reto. Então, aqui o que falta é colocar o valor, né? Se é 18, aqui tem margem de costura,
Já deixa mais de costura aqui embaixo também. Pôr aqui uns 20. Aí você corta. Aqui o tecido está dobrado, você corta uma vez e depois corta novamente com o tecido dobrado. Aqui que eu acho que ficou mais certinho. Agora que eu cortei aqui na parte de baixo, você pode até ir desta forma aqui, ó, pra ficar igual. Pronto, ó. Aí fica assim, ó, efeito canoa. Esse aqui é um cos ou uma pala anatômica. Agora a gente vai costurar. Eu já estava indo costurar e percebi que não gravou o corte da parte costa. Então, vou explicar como que eu gravei. Você pega uma perna, coloca dentro da outra. Aqui eu já cortei, mas eu vou mostrar como que eu cortei, tá? Porque tem um certo item aqui que tem que seguir, senão pode dar errado aí. Tecido dobrado, você estica o tecido e você vai posicionar em cima, bem no meio do tecido, aqui. Pega aqui, ó, na linha da costura. Empurra a parte da frente para dentro aqui, para ficar só a parte de cima. Daí eu coloquei aqui e fiz aquela dobra, né, pra gente cortar aqui. Aqui já está com mais de costura, tudo certinho. E o que que eu fiz aqui neste caso, pra gente ver onde que fica a dobra aqui. Na parte da frente, você vê onde você dobrou. Quanto que deu? Lembra? O meu deu 18 de dobra. Então, na parte de cima que você vai cortar, também tem que ser 18. É onde você vai dobrar. Então, você marca 18 aqui, ó, tá até uma marca de giz. E 18 aqui, que é onde eu vim aqui e dobrei aqui pra cortar retinho aqui, tá bom? Aí você corta reto aqui. E aí, pra vir aqui na lateral, perceba que tem bem mais. Mas pra você chegar lá, você vai segurar aqui. Segurou e acha aqui a costura da lateral. Então, eu puxei, segurando aqui, não pode soltar, tá? Até a linha da lateral. Então, aqui está a linha da lateral com um de mais de costura. E o restante é cortado retinho em evasê. Pra quê? Para que a largura da barra fique igualzinha à largura da barra da frente, tá bom? Então, aqui também é cortado abrindo para poder ficar igual. E aqui é um só na linha aqui do quadril e o resto você vai abrindo. E aí fica em evasê. Depois confere a barra se está igual à barra da frente. Então, foi assim que eu cortei, tá? Então, o tamanho 18, no meu caso, aí você vê o tamanho do seu zíper. Aí marca aqui. Aí você dobra, corta. E aí foi assim que eu cortei. Corta uma vez com tecido dobrado e em cima do preto com tecido dobrado. Lembrando que no preto tem os 4 dedos a mais, que é o que eu estou propondo, tá? Então, agora vamos continuar a costura. Vamos começar fechando todos os ganchos, tanto frente quanto costa. Costura e faz acabamento no preto e também na parte costa. Fecha. Aqui
aqui também, aqui o cavalo da parte de costas está costurado e feito acabamento. Então eu coloquei aqui em cima da parte preta, aqui. Coloquei bem na linha da costura, os dois aqui. Alfineta. E aqui na parte de cima, vou fazer uma mini pence bem pequenininho, porque ajuda a dar uma curvatura para colocar a pala depois, tá? Então, vou colocar aqui bem no meio. O meu vai ficar uma pencezinha bem pequenininha de 1 centímetro aqui, com comprimento de 8, dos dois lados. A cor aqui, eu vou passar uma costura bem retinha. Vou puxar e aí sim eu dou a pence. Porque aí ele já está unido e assim não vai sair do lugar. Eu venho aqui, faço a pence junto. E fica assim, ó, bem pequenininha mesmo. Faz no outro lado igual. Pronto, aqui eu já fiz as duas pences da parte costa. Agora vamos aqui na parte frente fazer também os dois plissados da frente. E aqui na parte de cima vamos colocar o nosso plissado com 6. Lembra que o meu ficou com 6, aí depende se você quer fazer com menos. Se você fez com menos ou mais, né? Com tecido junto, tá? Deixa o tecido juntinho. Fiz uma aqui, agora vou fazer a outra. Pronto, faz aqui e faz a outra aqui também. Olha a mesma distância da costura a outra aqui. Pronto, já fiz. Agora a gente vai colocar frente e costa e já fechar essa parte para ficar pronta. Primeira costura que a gente vai fazer aqui é a parte, eu vou alfinetar aqui. Aqui você já pode passar uma costurinha para ficar preso, tá bom? Passa a costurinha que assim já prende. Aqui eu vou alfinetar aqui. Empurrar todo o lado preto. E vou costurar primeiro a lateral aqui. Costura lateral, vou deixar uma abertura até o joelho na lateral. Aqui a outra lateral também vou costurar. Feito isso, aí você coloca aqui, vou tirar os alfinetes. Coloca aqui para dentro, puxa o preto e costura. Aí costura sem abertura, tá? A abertura fica só no tecido de cima. Esse aqui é o tecido de baixo, vai costurar até a barra. As duas laterais. E depois também já junta a entreperna e costura da mesma forma. Primeiro eu costuro essa parte aqui, costuro até a barra e depois costuro a parte do outro tecido. Cadê? Aqui. Junto aqui. Coloco aqui a entreperna e também costuro até a barra.
Pronto, aqui, ó, fechei as laterais, a entreperna também está costurada. E o lado de dentro também. E aqui na lateral, como eu falei, deixei aberto. Aqui. E depois a gente passa e eu também vou fazer a barrinha, que eu não vou fazer a barra agora. Primeiro eu vou experimentar e vou ver como que está. Lembrando que não pode ficar muito comprido, senão rasta no chão, se você usar com tênis ou uma rasteirinha. Então, veja aí o tamanho. E aqui do outro lado também está igual. Então, feito isso aqui, a gente vai fazer a nossa pala, né? Nosso cos largo, que é da parte aqui de cima. Deixa já aqui prontinho. O que você vai fazer primeiro é aqui costurar na parte aqui de cima. Passa a costura, eu já passei aqui a costura. Lembrando que é um tecido fino, por isso eu vou costurar dessa forma, que é tudo junto. Se fosse mais grosso, podia ser separado, mas como tem muito tecido na parte de baixo, eu vou ter que segurar e fazer firmeza com tecido fino. Então, para ficar firme, tem que costurar tudo junto, as duas partes. Por isso, essa maneira de costurar. Aqui também eu deixei marcado que é a parte costa e aqui é a parte frente, para não esquecer. Por isso eu deixei aqueles centímetros a mais também, para costurar à vista, porque eu ia fazer tudo igual, tudo junto. Aqui eu vou dobrar, e dobrar eu vou alfinetar aqui, e vou passar a costura. Passar a costura aqui e já vai ficar à vista. E aí já tem um lado e faz o outro lado igual. Já costurei aqui, desavessei, virei e já fiz as casinhas de botões. Esse lado aqui vai ser onde vai os meus botões. Eu vou fazer com 4, você pode fazer com 5. Se você não, se o seu cos, sua pala não for tão alta, você faz uma pala mais baixa, então 3 botões já vai dar. Então aqui eu vou colocar os 4 que eu vou colocar aqui, e aí eu vou fechar, e assim a gente pode fechar aqui a parte de trás. Deixa eu tirar aqui. Aqui é onde vai fechar, que é o meio costa. Para ficar bem reforçado, eu vou costurar junto aqui. Vou abrir um, colocar bem aqui no meio e vou juntar assim. Porque se eu juntar dessa forma aqui, os 4, ele vai ficar bem reforçado, como eu estou falando, tudo costurado junto, unido. Porque, gente, o tecido que fica na parte de baixo é muito pesado, então aqui em cima, por ser tecido fino, precisa estar bem reforçado. Costura, costura aqui. Aí aqui, ó, passa a costura até lá embaixo, com sobra de tecido. Daí, passou a costura, quando você voltar aqui, ó, já vai estar costurado e com um reforço bem bom aqui na parte costa, tá? Aí a gente vai costurar na parte da calça. Pronto, ó, já costurei aqui o meu costa e já fui lá também e coloquei os botões. Olha o formato que fica, ele fica tipo uma canoinha, olha como fica. Com uma boa curva, por isso que ele fica uma pala anatômica ou coisa anatômica. Então aqui a gente vai, fecha o botão. Para costurar tem que fechar o botão, tá? Aí vem aqui e a gente vai aplicar, costurar e fazer acabamento. Vou colocar aqui o botão bem no meio, frente. Já vou alfinetar aqui. E a parte da costura aqui, ó, bem no meio costa, bem na costura.
Deixar aqui costura com costura. Levantar aqui. Posicionar aqui na lateral. Distribui bem, ver se tá certinho aqui. E alfineta a outra lateral também, para ficar tudo na posição correta. Pronto, feito isso aqui, você vai, passa a costura e faz acabamento que já vai estar prontinho. Gente, já costurei aqui. Agora você faz acabamento zigue-zague, overlock. Eu vou passar um viés com tecido preto porque esse crepe ele é bem fininho, é bem legal. Esse plissado aqui na frente bem profundo, olha, veja como é profundo. E aí faz com que ele fique bem larguinho. O tecido, um crepe, é bem soltinho, musselinho, chifão. Um tecido bem fininho, gente. Fica bem fluido, igualzinho a esta que eu fiz, tá? É fácil, simples de fazer, não tem muito problema da calça ficar torta, já que ela é bem larga, ela é quase uma saia. Muito tendência nesse verão, então vocês vão usar muito e é muito confortável também. Então, espero que tenham gostado da costura de hoje. Obrigada pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!